Liberdade para roubar, matar, corromper, mentir, enganar, traficar e viciar. Liberdade para ladrões, assassinos, corruptos e corruptores, para mentirosos, traficantes, viciados e hipócritas. Falam de uma noite que durou 21 anos. Enquanto fecham os olhos para a baderna, a roubalheira e o desmando que, à luz do dia, já dura 26. Fala-se muito em liberdade. Liberdade que se vê de dentro de casa, por detrás das grades de segurança, de dentro de carros blindados e dos vitros fumê. Mas, afinal, o que se vê? Vê-se tiroteios, incompetência, corrupção, quadrilhas e quadrilheiros, guerra de gangues e traficantes, polícia pacificadora, exército dos morros, negociação com bandidos, violência e muita hipocrisia. Olhando mais adiante, enxergamos assaltos, estupros, pedófilos, professores desmoralizados, ameaçados e mortos. Vemos bullying, conivência, mentiras e vemos crianças que matam, crianças drogadas, crianças famintas, crianças armadas, crianças arrastadas, crianças assassinadas. Da janela dos apartamentos e nas telas das televisões, vemos arrastões, bloqueios de ruas e estradas, terras invadidas, favelas atacadas, policiais, bandidos e assaltos à mão armada. Vivemos em uma terra sem lei. Assistimos a massacres, chacinas e sequestros. Uma terra em que a família não é valor, onde menores são explorados e violados por pais, parentes, amigos, patrícios e estrangeiros. Mas, afinal, onde é que nós vivemos? Vivemos no país da impunidade, onde o crime compensa e o criminoso é conhecido, reconhecido, recompensado, indenizado e transformado em herói, onde bandidos de todos os colarinhos fazem leis para si, organizam mensalões e vendem sentenças. Nesta terra, a propriedade alheia, a qualquer hora e em qualquer lugar, é tomada de seus donos. Os bancos são assaltados e os caixas explodidos. É aqui, na terra da liberdade, que encontramos a Cracolândia, dominadas e vigiadas pela polícia. Vivemos no país da censura velada, do micro-ondas, dos toques de recolher, da lei do silêncio e da convivência pacífica do contraventor e com o homem da lei. País onde bandidos comandam o crime e a vida de dentro das prisões, onde fazendas são invadidas, lavouras destruídas e o gado dizimado. Mas, afinal, de quem é a liberdade que se vê? Nossa! Que somos prisioneiros do medo e reféns da impunidade? Ou da bandidagem organizada e institucionalizada que a controla? Afinal, aqueles da escuridão eram anos de chumbo ou anos de paz. E esses em que vivemos? São anos de liberdade? Ou de compensação do crime, do desmando e da desordem? Quanta falsidade, quanta mentira, quanta canalice ainda teremos que suportar, sentir e sofrer, até que a indignação nos traga de volta a vergonha, a autoestima e a própria dignidade. Quando será que nós, homens e mulheres de bem, traremos de volta a nossa liberdade?
Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com uma excelente advogada. Eu digo excelente porque a conheço e sei da capacidade intelectual e você, caro telespectador, vai apreciar também. Trata-se da doutora Alessandra Devuski da Silva Tizesco. Alô, Adrian Tizesco, seu marido, não é, doutora? Muito bem. Doutora. É um programa que nós vamos fazer colocando coisas do seu interesse. Do seu interesse e dar conhecimento dessa matéria que sei que você é o que nós estamos passando no momento no Brasil. Nós estamos passando um momento de pânico, um momento de violência, um momento de vândalos no centro, não só de São Paulo, do Rio de Janeiro, aliás, em todo o Brasil. A doutora Alessandra Devuski da Silva Tizesco é doutoranda em Direito Econômico e Financeiro pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, bem como especialista em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Cuiabá. É advogada militante no Estado de São Paulo, sendo professora de Direito Ambiental e Ciência Política na graduação e pós-graduação. Ocupa atualmente o cargo de coordenadora adjunta no curso de Direito da Universidade 9 de Julho, Unidade Memorial. Participou da Comissão de Ensino Jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil no ano de 2009 e 2010. Diretora jurídica do Instituto Luiz Gama, um instituto importantíssimo que todos já conhecem. Como vai, doutora? Vai bem? Sim, Você viu que eu cumprimentei o seu marido hoje, né? Eu vi, ele vai ficar contente. Adrian Tizesco, meus cumprimentos. Muito bem. É uma honra muito grande tê-la aqui, viu? E nós vamos discutir um tema bastante importante. Um tema que fala sobre o Brasil de hoje. Não é? E já pergunto a você, no Brasil, o Brasil tem tradição em manifestações de rua como a que estamos vendo neste ano, atualmente. Eu já posso até dizer a você que aquela de 64 e aquela de 92 podem ser incluídas neste rol, se você quiser abordar. Sim, sim. Primeiramente, doutor, muito obrigada pelo convite de estar junto com vocês todos hoje. É um prazer imenso. Eu agradeço bastante a oportunidade, sobretudo sabendo de tudo o que o país tem vivenciado nesses últimos tempos a respeito de uma série de reivindicações políticas que estão sendo feitas nas ruas, né, literalmente aos brados. E, de fato, a gente precisa pensar em todas essas manifestações uma esfera histórica e política maior, né? Eu tenho visto algumas análises na mídia de uma forma geral e, às vezes, eu me preocupo um pouco com a extensão dessa análise. A gente tem um histórico e talvez a nossa história de manifestações no Brasil nos ajude a compreender até a própria violência de algumas insurgências que estão acontecendo. Eu estava, quando foi este ano, né, em junho, quando se iniciaram as primeiras manifestações, a primeira coisa que eu pensei quando vi foi, minha nossa, é a revolta do Vintém de novo. Porque foi uma revolta em 1878, 1879, ainda quando o Brasil era, né, um país imperial, nós tínhamos o imperador, né? O imperador tentou negociar com os manifestantes, não foi possível, e foi uma revolta bem sucedida, porque de fato, assim como essa revolta, né, as chamadas Jornadas de Junho e de Julho, agora em 2013, lá em 1878, também a população no Rio de Janeiro conseguiu frear o aumento do bonde, né? Então a gente já percebe que a questão do transporte no Brasil sempre foi uma questão de emergência. Mas nessa época houve violência também? Então, a violência que nós assistimos hoje nas ruas de São com Paulo? mortos, ou do Rio de Janeiro? Mortos, feridos e muitos detidos. Então, a nossa história mostra que a população parece que tem um limite
de exploração, de indignidade, no sentido de ser tratada de uma forma com muita sujeição, com muita repressão. Mas não foi a única, né? A revolta do Vintém foi em 1878, enfim, ainda tínhamos o imperador, mas num momento já republicano, né? Em 1904, o presidente era o Rodrigues Alves, nós tivemos a revolta da vacina no Rio de Janeiro, claro. que também é uma revolta relacionada com a forma como a população se sente tratada pelo Estado. Nós tínhamos, obviamente, um problema de ordem urbana no Rio de Janeiro, um problema seríssimo de moradia, e veja, esse problema ele não cessou ainda. No Rio de Janeiro continua com os mesmos problemas de favelização de várias áreas, problema de mobilidade urbana, que em 1904 também eclodiu numa revolta com mortos, com feridos, com mais de 1.000 detidos, né? Ou seja, pessoas que foram de fato encarceradas em função dessa revolta. E posteriormente, em 1979, também tivemos uma em São Luís do Maranhão, que é uma revolta pouco conhecida, mas que tem relação com uma revolta recente em 2004 em Florianópolis. Essa revolta da passagem da meia entrada em São Luís do Maranhão, era uma reivindicação e era um movimento estudantil. E aí se assemelha um pouco com isso que está acontecendo agora em 2013. Mas em São Luís também foi uma revolta bem sucedida, eles conseguiram de fato, né, praticamente tirar do governo à época a meia entrada para os estudantes. E agora 2004, 2005 em Florianópolis, houve também a revolta da Catraca, que foi também uma insurgência violenta, com uma série de depredações também, de tanto patrimônio público como privado, e que ao fim e ao cabo não teve tanto sucesso como as outras, mas que a gente percebe que essas revoltas, as mais recentes, em 2004, 2005, já lançavam as sementes dessa revolta que a gente está vendo agora em 2013. Então houve uma progressão. Houve, né? claramente. Uma progressão para a violência, é isso? Claramente, claramente. Só que o que eu acho interessante é que a gente tem uma análise, é uma análise da ciência política tradicional, que a população brasileira ela é pacífica, ela é cordial, né? A história nos mostra que não é bem assim. Então é tradição. Eu não diria que é tradicional, mas eu diria que a nossa história mostra que determinadas dimensões políticas parece que deixam o brasileiro nas raias da loucura. Literalmente, o brasileiro não admite determinadas ações estatais. E o que nos preocupa é que parece que o governo ainda não acenou, não ligou o sinal de alerta. Isso é que me preocupa, porque existe uma escalada de movimentos, e não são movimentos só no Brasil, é uma escalada internacional. Existem uma série de reivindicações que são feitas em Paris, em Seattle, em Gênova, na Itália, que estão acontecendo também no Brasil e que tem praticamente... Então essa é uma causa democrática, faz parte da democracia. E é interessante, quando nós observamos esses movimentos, da forma como eles vão se articulando, existem algumas temáticas que estarão presentes em praticamente todas as revoltas. Ou seja, essa relação tensa com o Estado no sentido de cidadãos não se sentirem respeitados nas suas garantias mínimas de liberdade civil, e num outro aspecto também, uma pauta muito repetida, que é a questão do transporte, sobretudo quando estamos falando quando nós falamos do eixo Rio-São Paulo, questão do transporte, da moradia, do direito ao trabalho, das condições de trabalho, da dignidade no ambiente de trabalho. Então, são algumas questões que são muito pertinentes e, mais uma vez, não existem só no âmbito brasileiro ou latino-americano, né? São questões que se repetem também em outros países da Europa, nos Estados Unidos e no próprio Canadá. E no Brasil, em específico, as mais recentes estão ligadas justamente ao desenvolvimento da nossa própria democracia. Sim, claro. Em 84, nós teremos o movimento das diretas já, que levou, enfim, mais de 1 milhão de pessoas às ruas em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em outros lugares, obviamente. Em 1992, como conversávamos anteriormente, claro, o movimento do impeachment do então presidente. E teremos outras. Em 1999, a Marcha dos 100 mil, né? Ou seja, os manifestantes marcharam até Brasília para pedir CPI, investigação de denúncias
de corrupção no governo federal, e agora 2004, 2001 e 2005, que vão colocar o MPL, né, que é a organização que praticamente conseguiu articular esse movimento agora em 2013, ou pelo menos o seu início, né? O MPL surge também muito ligado a essas ações em Santa Catarina, e aí se espraia pelo Brasil inteiro. Então, eu diria que nós brasileiros talvez precisamos olhar um pouquinho a nossa história e perceber que se por diversas vezes estamos nos manifestando, nós reivindicamos questões que parecem não serem atendidas pelo Estado, isso significa talvez que haja um problema sistêmico. E aí é preciso olhar quais são as causas desses problemas e o porquê de que perceptivelmente a gente vê que o Estado não atende a essas demandas, ainda que elas sejam repetidas. Então, Alessandra, eu, por exemplo, cito sempre os Estados Unidos como exemplo. Nos Estados Unidos, há qualquer problema, o presidente vai à televisão e, em caráter geral, dá a resposta correta. Às vezes ele não é feliz, mas na maioria delas, eu entendo que ele atinge a expectativa do povo. Por que que aqui não acontece assim? Então, nós temos uma cultura, doutor Laurelli, infelizmente, de achar que as ações políticas elas se restringem ao calendário eleitoral, né? Eu só ajo de forma política quando, por exemplo, tenho alguma pretensão política pessoal ou que de repente tenho algum interesse. Isso infelizmente está muito arraigado, está muito entranhado na nossa cultura e é algo que realmente é bastante difícil de mudar. Mas de uma forma geral, o que eu percebo é que o Estado também não compreende a totalidade desses movimentos e também se coloca muitas vezes ao lado de interesses de certos grupos econômicos em detrimento daquilo que a maior parte da população passa. Então, fica um Estado um pouco autista, né? Ou seja, a população sofre imensamente, tem uma série de demandas e o Estado parece que prefere fazer às vezes de outros grupos e, obviamente, que em um determinado momento isso vai dar aso e vai, enfim, provocar uma revolta social, que é como isso que nós estamos vendo nesses últimos tempos. Eu, pessoalmente, acho que isso é, no mínimo, um sinal de saúde da nossa democracia. Tem um jornalista que eu gosto bastante, o Sakamoto, ele disse, olha, essas manifestações mostram que o Facebook foi para as ruas, né? E é verdade, o Facebook foi para as ruas, as pessoas se manifestavam, mas digitalmente, olha, não gosto, estou em desacordo, veja que absurdo esse ato do governo estadual, federal, da prefeitura, mas manifestação no sentido de reivindicar, de incomodar, de aparecer, de dizer queremos uma resposta já, isso nós vimos, como havíamos falado, isso já aconteceu na história do Brasil, mas na nossa história recente, sem um problema de ordem estrutural da nossa democracia, de fato é a primeira vez nos últimos tempos, nos últimos 20 anos. Então, para a minha geração é uma felicidade, porque o que nós percebemos é que finalmente parece que as pessoas acordaram para perceber que a política ela está no trato diário com as pessoas, nas nossas escolhas, nas mais cotidianas, elas estão imbuídas de uma dimensão política muito forte. Muito bem, pelo que eu me recordo, as manifestações, quer de 64, quer de 84, quer de 92, elas levaram muitas pessoas às ruas. Sim. Muitas pessoas, incalculável o número delas. Entre 1 milhão e 1,5 milhões, né? Exatamente. Isso proporcionalmente à época, os dias de hoje, porque a população aumenta. Sim. Mas eu não me lembro de que essas manifestações tenham, junto com elas, trazido a violência de pessoas marginais, não é? De pessoas, eu até vou colocar um termo um pouco pesado aqui, mas eu acho que vale a pena, de terroristas. Isso me parece mais uma técnica do terrorismo que foi às ruas. Me parece. E não sei, talvez seja até uma hipótese.
não é? Mas não me lembro de ter acontecido nesse aspecto, não é? Essas violências todas contra as pessoas e contra o patrimônio do Estado, meu Deus do céu. Eu fico aqui pensando, enfim, o senhor falando e aqui tentando rememorar algumas dessas manifestações. De cara eu consigo lembrar que na revolta do Vintém em específico, para quem gosta de cavalos, é uma revolta terrível, porque a população esfaqueou até os cavalos. Né, porque os cavalos acabavam carregando algumas peças dos bondes, mulas inclusive, e a população, numa revolta imensa no Rio de Janeiro, não só atiraram pedras nos bondes, destruíram todos os equipamentos públicos, como também estávamos, enfim, no Império, no Brasil imperial, ou seja, existia um temor, porque querendo ou não, estamos diante de um imperador, não é nem de um presidente, muito embora alguns presidentes tenham agido na nossa história como imperadores. Mas foram violentas até mais também. Imperadores, né? Sim. Desculpe. E ditadores, o termo. Né? Mas e a própria revolta da vacina também no Rio de Janeiro, tivemos naquela época, em termos demográficos, pensar em 100 e tantos feridos, 50 mortos no Rio de Janeiro era de fato um número muito impactante para a época. Então a violência ela está presente no nosso cotidiano de uma forma simbólica e de uma forma real, né? Eu sempre, na conversa com os meus alunos, eu gosto muito de trocar algumas experiências com eles, e eu particularmente sou usuária diária do metrô, né? Não uso o CPTM por uma questão de onde moro, mas uso muito o metrô, né? E eu sempre digo a eles, essa é uma violência simbólica diária, você saber o quanto custa, o quanto deveria custar uma tarifa e ser transportada de uma forma indigna, sabendo das dimensões do estado e da cidade e da possibilidade financeira de ter um transporte de qualidade, é indigno e é uma violência também. Mas essa violência que irrompeu em 2013, eu acho que ela tem uma série de, como diz o Foucault, os capilares ali de poder são muito profundos, e são muitos, no sentido de qualitativamente e quantitativamente. Existe um papel claro da polícia em relação ao crescente de alguns atos de violência. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que existem também pessoas que se infiltram no movimento e que não estão ali para o jogo democrático, para o jogo da reivindicação política, né? A gente sabe que dentro de um grande número de pessoas vão aparecer saqueadores, enfim, bandidos de toda sorte, e isso vai acontecer em qualquer grande movimento. Em Gênova, por exemplo, acho que foi em 2001, em Gênova, entre 240 mil e 300 mil pessoas foram às ruas dentro de manifestações anticapitalismo, antiglobalização financeira, enfim, antipolíticas neoliberais, e houve uma série de atos criminosos que não necessariamente estavam ligados à maior parte dos manifestantes. Muito embora, quando falamos de uma manifestação dessa ordem, nós sabemos que várias dimensões teóricas, linhas de táticas de reivindicações sociais são tomadas, algumas inclusive conflitantes umas com as outras. Uhum. Muito bem, eu queria que você observasse uma coisa. Aliás, eu tenho muitas perguntas para te fazer, viu? E eu tenho certeza absoluta que os seus alunos, maravilhados que são por você, eles estão esperando essas respostas mais diretamente. Eu sou muito claro. Eu acho que nós temos que dar respostas mais diretas à sociedade brasileira. Então, eu penso, por exemplo, que nesses movimentos que ocorreram de junho para cá, principalmente nos últimos, há uma infiltração de pessoas, de pessoas para desvitalizar a vontade do povo brasileiro. Eu digo a vontade do povo brasileiro no sentido de reivindicações, é óbvio, e dizer as mazelas que nós estamos passando nesse país. Porque é lamentável que quando um governador do Estado, vamos ser muito claros, vem ao público e diz coisas que, afinal de contas, não estão conectadas com a realidade da postura do seu governo.
Então, as coisas me parece que são assim, nesse momento que nós estamos vivendo, uma infiltração maléfica para coartar, não é, a vontade dessas manifestações. Você vê, se hoje ocorrer uma manifestação na rua, não vai ser pacífica. E as pessoas têm medo de ir e pleitear, não é, algo que é visível na nossa sociedade. Mas você vai responder tudo isto, não é, se você acha que deve responder, não é, após o intervalo. Eu vou chamar um pequeno intervalo e aí então você vai responder, tá bom? Você, caro telespectador, aguarde que retornaremos. Ao retornarmos, eu já passo a palavra para esta grande advogada, eu coloco aqui esta grande cabeça intelectual. É uma moça que eu tenho profunda admiração e tenho certeza absoluta que vocês também estão tendo por ela. É o que eu quero que aconteça. Doutor, e aí? A pergunta que eu fiz. Então, doutor, vamos tentar aqui fazer uma reflexão parcelada, porque a questão, de fato, ela é bastante densa. Claro. Mas, pensando em específico nas questões aqui do Brasil, de fato, algumas manifestações levaram à depredação de aparelhos públicos e de patrimônio privado. E aí a gente precisa pensar no seguinte: se ouviu muito na imprensa se falar do Black Bloc, né? E o que seria esse Black Bloc? O que é o Black Bloc? É um grupo? São terroristas? São vândalos? São baderneiros? Existe um problema até conceitual em pensar nisso. Primeiro é pensar que o Black Bloc, que se arroga aí a maior parte das ações que são mais violentas, não no sentido de assassinatos, mas no sentido de depredação, destruição de certos símbolos do capitalismo, porque é assim que é chamado por eles. O Black Bloc, ele vai nascer junto com o movimento operário autonomista na década de 70 na Itália, mas ainda muito germinal. Na verdade, ele só vai se desenvolver de fato no sentido de manifestações de rua e de reivindicações políticas na Alemanha na década de 80. E como é que isso vai funcionar? Tem até um dos primeiros episódios no qual a mídia presta atenção naquilo que essas pessoas de máscara, com capacetes, vestidas de preto vão fazer. É uma ação até interessante porque eles ocupam um terreno no norte da Alemanha para impedir que o governo instalasse ali uma usina nuclear. Então, eram contra e, de fato, claro, a grande parte da população alemã também era. A gente viu, inclusive, agora com Fukushima recentemente, que a energia nuclear, de fato, não é assim tão segura quanto se imagina. Muito embora outras fontes de energia também tenham problemas de segurança, inclusive alimentar, que precisam ser refletidas. Mas é um pensamento que tem fundamento. E, em tese, parte da população alemã estava junto com o Black Bloc alemão no início. Bem, então isso vai começar aí na Alemanha, no norte da Alemanha. Eles chegam a fundar, inclusive, uma republiqueta ali, porque eles acampam e não querem permitir que o Estado ocupe aquele espaço. Nesse momento, as ações de violência em relação à polícia, elas já se iniciam. Mas a mídia, inclusive a mídia alemã, já faz, inclusive, a alcunha, né, do Black Bloc, mas a gente vai ouvir mesmo falar do Black Bloc em Seattle, né? Ou seja, nas grandes manifestações anticapitalismo, nas grandes manifestações contra a política neoliberal. Aí, de fato, nós temos uma organização. Só que temos mais um problema em fazer essa análise. Por quê? Porque o Black Bloc não é um grupo. E aí é difícil até compreender como é que essas pessoas se organizam, porque, na verdade, ele é entremeado de diversos setores da sociedade civil não organizada que vai abranger uma gama de perspectivas políticas e ideológicas imensa. Então, nós temos lá comunistas, anarquistas, trotskistas, enfim, uma gama muito grande de pessoas e de perspectivas políticas que vão dar uma diversidade ideológica muito grande. Então não dá para chamar o Black Bloc de grupo, muito embora haja uma organização. Na verdade, o Black Bloc é uma tática de chamar a atenção do Estado. Olha, nós estamos aqui para dizer que não aceitamos determinada ação estatal. Obviamente que são ações violentas e que pregam de fato a violência. E aí nós temos outras manifestações e outros, aí sim, grupos de fato com mais homogeneidade política que vão dizer: nós não
aceitamos esse tipo de violência, não queremos manifestações violentas, não queremos depredação de patrimônio público e privado. E aí nós temos em manifestações com 1 milhão, 500 mil pessoas, todas essas táticas, métodos e grupos se organizando dentro de uma massa que é impossível de se organizar e de se controlar. Então a tarefa do Estado é muito árdua, né? Como controlar isso? E aí pensar também que nós não estamos diante de um movimento necessariamente nacional, é um movimento em escala global e que se organizam de forma global, não vertical, mas horizontal. E aí existe uma outra perspectiva também que a gente precisa pensar. Muitos dos integrantes do Black Bloc não aceitam, por exemplo, organizações tradicionais, como as sindicais, partidárias. E aí a gente tem nos dias 13 de junho, 18 de junho e, sobretudo, 20 de junho, essa mistura de elementos que vai, inclusive, causar uma série de manifestações violentas e de grupos no meio da manifestação que não se entendem sobre aquilo que querem impedir do Estado. E aí nós, como sociedade civil, nós perdemos. Porque não existe uma homogeneidade de pauta. Em termos políticos, a gente sabe que sem uma pauta definida e sem um grupo muito bem organizado para demandar aquilo que é prioritário, porque não dá para pedir tudo. Né? Claro, a gente claro. precisa, em termos de política, ter um mínimo de técnica e de tática. E aí, infelizmente, se perde. Ou seja, não estou aqui dizendo que devemos só nos manifestar como aconteceu em junho, só pelos 20 centavos. E a manifestação, de fato, não era só por isso. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, que eu ia colocar, das manifestações ocorridas em junho deste ano. A princípio, tinham como objetivo não permitir o aumento da tarifa do metrô e ônibus também. Mas depois tomaram uma proporção muito maior. A que se deve, então, essa mudança? Exatamente nesse tema que eu gostaria que você continuasse. Mas antes de mais nada, eu quero dizer a você, caríssimo telespectador, como é ótimo e tranquilo conversar com uma pessoa que é professora também, inteligente e que sabe colocar a história no lugar certo e trazer à luz, não é? Esses problemas todos para nós entendermos. E ela explicou de uma maneira maravilhosa. Parabéns, doutor, porque a sua explicação foi convincente. Foi convincente porque mostra à sociedade uma série de acontecimentos anteriores, para não se assustarem tanto. Eu vejo dessa forma. De fato, o Brasil não é o único país em que essas organizações estão acontecendo. Né? Nós tivemos, em Gênova, inclusive, o próprio Black Bloc tem um mártir, que é o Carlo Giuliani, que foi um jovem assassinado, enfim, de uma forma bastante brutal. Foi assassinado pela polícia no sentido de ter sido executado, né? E a polícia, enfim, existem fotos do assassinato. A polícia passou com o carro de um jeito, depois passou de novo, deu ré, passou em cima do menino. Ou seja, isso em termos de política do Estado, sabendo que existe um grupo altamente violento e que prega a violência, eu acredito que a polícia e o próprio Estado precisa pensar em outras formas de recepcionar essas reivindicações. Então, abrir de fato a pauta para a negociação talvez seja a primeira delas. Mas, ao mesmo tempo, para que isso possa ser feito de forma tranquila, é preciso que a gente compreenda que grupos são esses. E a partir do princípio, de fato, acho que muito embora os eventos sejam recentes e em termos históricos é muito difícil fazer uma análise tão próximo, a gente ainda não tem o distanciamento histórico necessário para fazer uma avaliação da totalidade, mas diante daquilo que já aconteceu, eu acho que nós podemos pensar que é um grupo, na verdade são diversos grupos que não têm tendências políticas e ideológicas semelhantes. Em alguns casos, essas tendências políticas, elas inclusive são conflituosas, elas são contraditórias. Isso ficou muito claro aqui na Avenida Paulista, ou seja, movimentos sindicais e partidários já acostumados a fazer uma série de passeatas e manifestações, obviamente com um número muito menor de integrantes, tiveram suas bandeiras rasgadas, foram hostilizados até de forma violenta por pessoas que talvez estavam nas ruas pela primeira vez. E outros dizendo não podemos agir de forma pacífica porque entendemos que o maior opressor, a maior violência vem do Estado. Então, só entendemos que a resposta pode vir por meio de outra violência. E aí o conflito está armado, porque são muitas posições políticas contrárias
contrárias, nenhuma organização, porque nós estamos falando não de uma manifestação organizada, é uma manifestação na rua, onde tudo, praticamente quase tudo, a primeira foi possível. bem organizada. Sim, as primeiras foram muito pacíficas, pacíficas, tranquilas, só que existia um temor de que as reivindicações não fossem atendidas, e aí essa tática Black Bloc por alguns desses setores foi absorvida. Não, então vamos usar essa tática que já foi usada em Gênova, já foi utilizada em Seattle, para ver se vai dar certo aqui. E que, enfim, nós vamos encontrar dentro da ciência política defensores, detratores, enfim, é uma tática de fato nova em termos brasileiros. Não é nova no sentido internacional, mas é nova no Brasil, mas que nos leva a pensar sobre o próprio sentido da violência. Porque existe uma violência simbólica permanentemente imposta sobre a população de uma forma geral. Será que uma resposta por meio da violência também é adequada? Eu acho que, e aí mais uma vez, acredito que a gente precisa de fato refletir sobre tudo isso. Por exemplo, uma ameaça do governante, eu digo governante quer do governo do estado ou da municipalidade de qualquer estado do país, ameaçar no sentido de vou aumentar impostos antecipadamente. Eu estou me referindo aqui à Prefeitura de São Paulo, ao município do estado de São Paulo, que faz ameaça em aumentar os impostos do IPTU, que não tem cabimento nenhum na minha visão, e um aumento considerável. É lamentável isso, porque se espera de um prefeito da terceira maior municipalidade do mundo, que ele tenha coerência. E, pelo jeito, ele não tem coerência. Data vênia, com todo respeito a Vossa Excelência. A política tributária sempre é o calcanhar de Aquiles de qualquer grande governador ou de um prefeito de uma grande cidade. Porque mexer no bolso das pessoas e, sobretudo, do cidadão que tem um salário pequenininho e que, às vezes, precisa daquilo para sobreviver e manter a sua subsistência é algo de muito delicado. Só que dentro dessa gama de reivindicações, existe também a questão da temática neoliberal, né? There's no free lunch. Então, ok, é necessário reduzir, é necessário se manter as tarifas em um determinado patamar, contudo, o Estado precisa arrecadar, isso precisa sair de algum lugar. Só que o próprio MPL, nesse sentido, acabou fazendo algumas manifestações, e aí quando eu digo manifestações, vindo a público, inclusive de forma escrita, e aí, obviamente, que a mídia também trouxe uma série de informações mostrando que, na verdade, existe uma necessidade de estabelecimento de prioridades, né? Claro. Não necessariamente a criação, por exemplo, de uma isenção tributária ou da manutenção de um preço baixo de um serviço público implique no aumento de tributos. Na verdade, o que a gente precisa pensar é a cidade em termos coletivos e não para determinados grupos. Claro. E isso é muito difícil de fazer numa cidade como São Paulo. Em contrapartida, eu via, inclusive, foi há 2 semanas, foi bastante pouco tempo esse ano, nós tivemos a invasão da reitoria da USP, né? Sim. Por uma série de manifestantes e, se nós formos analisar a pauta dessa manifestação lá na USP, ela é uma pauta muito semelhante à que nós vimos nas ruas durante todo esse ano. Qual é a pauta? Democracia de verdade. Claro. Ou seja, o reitor da USP não é eleito de forma direta, queremos que professores, estudantes e servidores da USP possam votar. Democracia. É uma universidade pública. Ou seja, é um debate interessante dentro da esfera de um aparelho público estatal, claro, que é a universidade, mas que foi recepcionado pelos gestores, penso eu, de uma forma bastante equivocada, porque imediatamente se pensa, vou judicializar o problema, entro com uma ação, ingresso com uma ação de reintegração de posse. E uma decisão ontológica, uma decisão muito interessante foi dada no sentido de que não darei a reintegração, porque essa é uma questão política, e há muito tempo eu venho esperando do judiciário uma manifestação de fato que dê o nome àquilo que é. Existem ocupações e ocupações. Claro. Agora, quando existe uma dimensão política em que, olha, tentamos fazer uma abertura de diálogo, o diálogo não foi possível, as reivindicações não foram atendidas, não fomos ouvidos, então a única forma, e é uma forma simbólica de violência, ocupar um lugar e dizer você não tem acesso, só eu, é uma forma de violência como outra qualquer, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que esta é uma violência
aceitável. Por quê? Porque, na verdade, a violência veio por parte do Estado. O Estado não quis o diálogo. E a pauta é justa. Por que não eleições democráticas na USP? Isso é importante para todos nós. E eles estão lá. Ou seja, me parece que a tendência do judiciário brasileiro de judicializar a dimensão política parece que começa a se enfraquecer, ou seja, questões políticas precisam ser debatidas em assembleias gerais, nas ruas, por meio de um processo em que as partes de fato sejam ouvidas. E eu acho que esse é o caminho. Esse é de fato o caminho. Esse é o caminho. Mas você, então, está um pouquinho triste, como eu também estou, não é, a respeito desse problema que houve do judiciário não aceitar como deveria, no meu modo de ver também. Bem, vamos adiante, então. Eu tenho também uma outra pergunta aqui para você. O Estado, compreendendo a esfera federal, estadual e municipal, reagiu de modo adequado ao que as ruas pareciam tentar fazer entender? Como as manifestações parecem não ter fim, o que resta ao Estado fazer? Então, e agora, doutor? E agora, doutora Lauré? Olha o que a produção me dá como pergunta para você. Veja, vamos pensar, eu acredito, e aí honestamente acredito que é muito difícil, no calor de uma ocupação de reitoria, no calor de uma tentativa de invasão da Assembleia Legislativa, na quebradeira de uma vidraça, por exemplo, de um aparelho estatal, de um metrô, é muito difícil agir. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? É pimenta nos olhos dos outros, é refresco. Não é fácil, sobretudo como gestor público. Mas eu acho que nós não devemos nunca perder a perspectiva de que estamos diante de ações no âmbito político. Eu gosto de lembrar isso porque me parece, às vezes se esquece do nosso passado escravagista e lembrar que por muito tempo as pessoas achavam absolutamente normal pessoas serem açoitadas em praça pública, né? As pessoas achavam normal determinados entes da sociedade serem apartados. Uhum. E existem formas violentas de se opor à violência, como existem formas pacíficas de se opor à violência. A inteligência da coisa, o nó nevrálgico da coisa é saber quando utilizar determinada tática e que medida utilizar. Mas o que acontece? O nosso país tem um passado autoritário, ditatorial, opressor, de grande desigualdade social. Então, muitos grupos sociais que viveram, de fato, à margem da pobreza durante muito tempo, agora conseguem pensar em fazer uma reflexão política, porque até então só tinham que e só podiam se preocupar com aquilo que iriam se alimentar no outro dia, ou seja, não havia espaço humano para se refletir outras dimensões. Como nós estamos progressivamente entrando dentro de eu acredito, um tempo um pouco mais feliz, esses determinados grupos se veem agora olhando para o Estado e dizendo, bem, ok, chegamos até aqui, e agora? Quais são os próximos passos? Porque, maravilha, conseguir sair da linha da pobreza, conseguir ter acesso à alimentação, aos aparelhos educacionais, mas eu quero mais. E é da natureza humana sempre querer mais, progredir, evoluir, isso é natural e isso é importantíssimo. Agora, me agradou particularmente a discussão que aconteceu em meio às jornadas de junho, a discussão a respeito dos instrumentos de democracia direta. Porque muito embora eles estejam constitucionalizados, eles estejam presentes na Constituição, muito pouco se fala, né? Ou seja, nós temos, por exemplo, a lei da ficha limpa, que é um resultado da utilização de um instrumento de democracia direta. Mas no Brasil, como nós estamos acostumados a agir de forma política, necessariamente de acordo com um calendário eleitoral, isso aconteceu muito pouco. Você falou em Constituição. E aqui eu tenho uma pergunta também nesse sentido. No Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa aprovou a lei que criminaliza o uso de máscara. Essa lei é constitucional? Então, existe uma grande discussão em torno disso. Do seu tema, hein? Sim, sim, sim. Eu fico aqui pensando, quando eu vi essa notícia, eu falei, estão imitando o Canadá. Olha aí. Porque, eu não sei se o senhor se lembra, mas numa nossa outra conversa, aqui no programa, eu inclusive mencionei a chamada Primavera do Maple no Canadá. Sim. E assim, falava assim com uma tristeza, falando assim, puxa, no Canadá os estudantes estão se organizando, estão se manifestando, reivindicando educação de qualidade e venceram, inclusive, no Canadá. E a reação do Canadá, porque também houve uma série de manifestações que utilizaram da técnica Black Bloc,
o Canadá decretou, baixou uma lei em que houve a proibição da utilização de máscaras. E é uma lei extremamente discutida hoje no Canadá se deve ser mantido ou não. Por quê? E aí, falando especificamente do Brasil, para que nós criemos uma restrição dessa natureza, tecnicamente, nós teríamos que criar uma emenda à Constituição Federal em função daquilo que garante o artigo 5º. Não é possível constitucionalmente mas é uma lei... pétrea, não é? Sim, exatamente. Existe não é possível que uma lei estadual faça esse tipo de restrição. E eu acredito que seja uma restrição, e com o nosso passado ditatorial, nós temos 25 anos da Constituição Cidadã, é muito pouco ainda para comemorar. Então, eu acredito que é um tipo de lei que não vem num bom momento. Eu acredito que o Estado deve pensar isso. Então quer dizer que essa lei, não é, que criminaliza o uso de máscaras é uma cópia da lei do Canadá. Na minha visão, é. É por isso que a gente tem que trazer a você, caro telespectador, a informação correta. Você vê que esta sintonia que há entre o Canadá e o Brasil no tocante a uma lei que foi criada lá. Então eles não tinham nada que fazer e criaram essa lei aqui. Essa é a minha visão. A minha visão é que criaram essa lei no Brasil. Bem, minha cara doutora Alessandra, eu estou terminando o programa, lamentavelmente. Eu queria, então, as suas considerações finais. Bem, diante desses vários eventos nesse ano importante que foi 2013, eu acho que nos cabe algumas reflexões. A primeira delas é lembrar que a nossa atividade política tem que ser uma atividade diária. É uma atividade que vai da eleição do síndico do meu prédio, a compra do pãozinho na esquina, até, de fato, a tradicional eleição do meu representante no Congresso Nacional e na Presidência da República e na Prefeitura e assim por diante. O que as manifestações nos mostram neste ano é que existem uma série de perspectivas ideológicas que precisam ser conhecidas do grande público, inclusive as suas próprias técnicas, as suas razões, as suas fundamentações. Eu ressinto muito da grande mídia de não mostrar, de fato, todas essas vertentes e permitir que a população escolha aquela que entenda a mais adequada. Eu acho que o direito à informação, o direito a conhecer, de fato, aquilo que acontece no seu país é um direito que não pode ser negado, que não pode ser limitado, e é isso que a gente tem visto na maior parte das vezes. Eu acho que nos cabe, de fato, e sobretudo hoje, com o advento da internet, com a facilidade que nós temos de informação, é de fato buscar o que é o cyberativismo, o que são essas manifestações, a que elas se propõem, quem são os integrantes, quais são as posições ideológicas que estão sendo colocadas ali, porque aí sim, diante da compreensão desse movimento, poder pensar de que modo eu, particularmente na minha família, no meu seio profissional, no meu seio familiar, de que modo eu também posso colaborar para um processo de maturização da nossa sociedade, pensando numa democracia aí com 25 anos da nossa última e recente Constituição, e pensando, sobretudo, de que modo a gente pode contribuir para desenvolver esse país. Eu acredito que essas manifestações, elas são positivas, elas são necessárias. Essa dimensão política, ela não pode desaparecer porque vivemos uma democracia e precisamos aceitar essas diversas perspectivas. Diante de tudo isso, a única coisa que eu posso desejar é que nós tenhamos bom senso, sejamos razoáveis e que compreendamos às vezes as vicissitudes que a maior parte da população vive e que a razão, às vezes, de uma ação violenta pode, de fato, estar baseada numa violência simbólica e real que aquele indivíduo sofre. É preciso que nós compreendamos todas essas esferas para que, de fato, nós possamos agir da forma correta. Muito bem, doutora Alessandra. Eu fiquei muito satisfeito com o desenrolar do programa e com as suas considerações finais, informando a sociedade de uma forma bastante coerente, humana e patriótica também. E está presente a cidadania. Eu agradeço muito a sua presença, fiquei honrado em tê-la aqui e espero contar com mais vezes com esses momentos maravilhosos para informar bem a sociedade. Muito obrigado. Para mim é sempre uma honra, doutor, sempre uma honra. Muito obrigada. Obrigado a você.
Je n'ai pas